galerinha, vamos dar continuidade ao estudo dos pronomes relativos. E o que nós vamos fazer aqui agora é observar, tá, a questão da regência dada ao pronome relativo. Então, a segunda parte aí do nosso estudo, a segunda parte é a regência dada ao pronome relativo. Sobre essa questão da regência dada ao pronome relativo, nós precisamos entender o seguinte: toda vez que eu emprego um pronome relativo, eu sou obrigado a verificar a regência do verbo e do nome da oração do pronome relativo. Se o verbo ou o nome pedir uma preposição e essa preposição não estiver depois de quem a pediu, então eu vou pegar a preposição e vou colocá-la antes do pronome relativo. Nós chamamos isso de regência dada ao pronome relativo. Então vamos colocar aqui, ó, como dica teórica. A gramática não te fala isso não. Faz quase que por instinto. Olha só. Sempre que usarmos um pronome relativo, vírgula, devemos verificar a regência do verbo e do nome de sua oração. Pois, caso um dos dois solicite uma preposição e ela não estiver após o termo que a solicitou, vírgula, tal preposição deverá ser colocada antes do pronome relativo. Regência dada ao pronome relativo. Regência dada ao pronome relativo. Então vamos ver já um exemplo aqui. Olha só. Exemplo. A aluna que me referi fez um ótimo texto.
Ó, quem fez um ótimo texto? A aluna. Então, uma das coisas que nós precisamos perceber aqui é que para tentar te derrubar, a primeira coisa que o analisador fará é intercalar uma oração em outra. O que significa isso? Ele vai pegar uma oração e vai colocar no meio da outra, quebrando uma oração em duas partes, colocando o sujeito para um lado e o predicado para o outro. Então veja a segunda oração aqui, ó, que me referi. Então aqui é a primeira oração. Isso aqui sozinho não é oração, porque precisa de quê? De verbo. Cadê o verbo dela? Aqui, ó. Continua a primeira oração. A aluna fez um ótimo texto. Estão vendo? Ficou sujeito para um lado e o predicado para o outro lado. E aqui nós temos então a segunda oração. Beleza? O que? Pronome relativo. Retomando a palavra aluna. Tá? Então, esse aqui, ele está retomando a palavra aluna, que é um substantivo. Fez uso do pronome relativo, eu sou obrigado a verificar a regência do verbo e do nome. No caso aqui só tem o verbo, vamos verificar o verbo. Então tá aqui, ó, o verbo referir-se. Ele é pronominal. Ele é conjugado com o auxílio dos pronomes. Ó, quem se refere a algo ou a alguém. Tá certo? Então vejam que o verbo referir pediu a preposição a. E a preposição pedida não está depois do pronome relativo. Então o que acontecerá? Eu vou pegar essa preposição e vou colocá-la antes do pronome relativo, ó. Aqui, ó. Ficando, a aluna a que me referi fez um ótimo trabalho. Nossa, mas fica feio, professor. Não, pode ficar até feio, mas é correto. Aliás, feio é falar erradamente. Beleza? A gente precisa entender dessa maneira, tá bom? Então, olha só. Aí uma questãozinha que nós vimos no bloco passado. Digamos que o analisador, ele peça a reescrita desta frase, e a única coisa que ele faz na reescrita é trocar o pronome relativo que pelo igual dele, que é o pronome relativo qual. Então imagine, eu vou pegar aqui e vou trocar o pronome relativo que pelo pronome relativo o qual. Eu preciso me lembrar que esse pronome relativo, ele varia em gênero e número. E ele vai buscar esse gênero e número no substantivo que ele retoma. Se lembram que ele concorda. Ele não só retoma, como concorda com um substantivo. Esse substantivo aqui, aluna, ele é feminino e é também singular, correto? O pronome relativo qual no feminino singular ficaria o quê? A qual me referi. Aí você vai falar assim, mas Prado, eu vou usar essa regrinha de perguntar para o verbo e para o nome, para qualquer pronome relativo? Qualquer um. Então, a mesma coisa, ó, vamos fazer a pergunta para o verbo. Vejam. Ó, quem se refere a não foi dada a preposição, ela vai obrigatoriamente para trás do pronome o quê? Relativo. Ao colocar aqui a preposição a, ela vai contrair com esse fonema a, formando o quê? Crase obrigatória. Então, eu posso escrever esta frase de duas maneiras.
corretamente. A aluna a que me referi fez um ótimo texto, ou a aluna a qual, com crase obrigatória, me referi, fez um ótimo texto. Inclusive, quando nós fizermos o estudo da crase, o fenômeno da crase, eu vou retomar esse casozinho aqui. Porque a gente tem uma ideia equivocada de que crase é união de preposição mais artigo. A maioria dos casos de crase ocorre entre preposição mais artigo. Mas eu posso ter crase com preposição e pronome demonstrativo e crase entre preposição com o pronome relativo, que é este caso aqui, ó. E só vai ocorrer com a regência dada ao pronome relativo. Beleza? Ótimo. Aí você vai falar assim, Prado, mas me mostre agora um exemplo em que a regência dada ao pronome relativo é por um nome. Então vamos lá. Vamos pegar aqui um outro exemplo. Vejam só. As matérias às quais fiz referência são fáceis para mim. Então vejam só, o que são fáceis para mim? As matérias. Então percebam que eu fiz aqui, ó, novamente a questão da oração intercalada, as quais fiz referência. Olha só. Então eu tenho de um lado, a primeira oração começa aqui, ó, primeira oração, as matérias, sozinho não é oração porque não tem verbo, continua aqui, ó, primeira oração, as matérias são fáceis para mim. Aqui o que nós temos é a segunda, o quê? Segunda oração, as quais já é o meu pronome, o quê? Relativo. Você vai perceber que é as quais, porque ele está concordando com o substantivo que ele retoma, que é matérias. Matérias aqui, substantivo, ele é um substantivo feminino e plural. Por isso, as quais, feminino plural. Beleza. Fez uso do pronome relativo, eu sou obrigado a verificar a regência do verbo e do nome, começando sempre pelo verbo. Aqui está o verbo, ó. Verbo. Então, vamos lá. Quem é que fez alguma coisa? Eu. Olha o sujeito aqui. Eu fiz. Aí você faz a pergunta, eu fiz. Fiz o quê? Vejam que o verbo fez a pergunta o quê? Não há preposição. Então, se o verbo não pediu preposição, aí para acabar a análise, você pergunta para o nome, que é o substantivo referência. Ó, substantivo abstrato. Por quê? Ência é sufixo de substantivo abstrato, tá certo? Ó, pode usar até o verbo para te ajudar. Quem faz referência, olha a preposição pedida, faz referência a. Pediu a. Quem faz referência a. Foi pedido a e não foi dado na frase. Então, ele vai obrigatoriamente para trás do pronome o quê? Relativo. Vai ocorrer a mesma coisa. Quando eu colocar a preposição a aqui, ela vai contrair com esse fonema a, formando o quê? Crase obrigatória. Eu posso fazer a situação contrária.
usando o pronome relativo que. Olhem aqui. Vejam. As matérias que fiz referência são fáceis para mim. Então percebam que agora eu fiz uso do pronome relativo que. Do pronome relativo que. Aqui está o verbo, ó. Nós já fizemos a pergunta para o verbo. Eu fiz. Fiz o quê? Aí vem o substantivo. Referência. Quem faz referência a. Ele pediu a preposição a. Não foi dada na frase. Então, esse a vai obrigatoriamente para trás do pronome relativo. Agora, como não tem nenhum fonema a aqui, ó, aí eu escrevo. Então, fica corretamente a escrita. As matérias a que fiz referência são fáceis para mim. Beleza? Então, o correto aqui, vou tirar esse parênteses aqui, ó. As matérias a que fiz referência. É a minha preposição. Esse a aqui é uma preposição. Correto? Prado, isso pode ocorrer com outras preposições? Pode. Sem problema nenhum. Tá? Por exemplo, olhem só. Os conteúdos, os quais tenho medo, sempre caem nas provas. Estou colocando as orações intercaladas, porque é uma das coisas que ele fará, o analisador, para te atrapalhar. Então, ó, o que sempre cai nas provas? Os conteúdos. Está vendo que o verbo está concordando com o sujeito dele? Então, vejam aqui, ó. Tá aqui. Olha só. Aqui está a primeira oração. Aqui a segunda oração. E aqui retornamos à primeira oração. Os quais, ele é pronome relativo. Tenho é verbo e medo é substantivo. Correto? Então vamos lá. Quem é que tem aqui? Eu. Eu tenho. Tenho o quê? Veja que não, o verbo não pediu preposição. Agora vamos olhar o substantivo medo. Quem tem medo de. Pediu a preposição de aqui. Não foi dada, ela vai obrigatoriamente para trás do pronome relativo. Aqui, ó. De. Aí, o de mais o termo os vai formar o quê? Ó, de mais os, dos quais tenho medo. Então você perceberá que para eu ter do qual, da qual, na qual, nos quais, tá? Eu preciso ter alguém pedindo essa preposição. Se ninguém estiver pedindo essa preposição, ela não pode ser dada ao pronome relativo. Então, toda vez que você vir
uma preposição colocada antes do pronome relativo, verifique se um verbo ou um nome pediu essa preposição. Se ela não tiver sido pedida, então é uma colocação errada. É um erro gramatical de regência, tá? Ou verbal ou nominal. Aí precisa analisar a estrutura dentro do contexto. Beleza? Entendemos isso tranquilamente, a questão da regência dada ao pronome relativo. Maravilha. Então, nós vamos agora para a nossa terceira parte, para finalizar aí o estudo do pronome relativo, que é as funções sintáticas dos pronomes relativos. Terceira parte. Funções sintáticas dos pronomes relativos. O que eu quero mostrar para vocês aqui é o seguinte. É uma forma de você verificar a função sintática desse pronome relativo. Vejam, vou pegar uma frase montada aqui, ó. A aluna, a que me referi, fez um ótimo texto. Fez um ótimo texto. Nós trabalhamos essa questão aqui já, tá? Sobre a regência dada ao pronome relativo. Agora, eu quero saber qual é a função sintática deste pronome relativo. É o que será pedido na hora da prova. Então, vamos lá. Primeira coisa é separar a oração, tá? Aqui eu tenho a primeira oração, segunda oração, e aqui nós voltamos à primeira oração. Quando eu quero olhar a função sintática de um pronome relativo, para quem tem dificuldade com a análise sintática, a sugestão que eu dou ao meu aluno é a seguinte. Primeira coisa, verifique se antes do pronome relativo eu tenho uma preposição. Tem a preposição aqui. Então, é a primeira coisa que você escreverá. O a vem para cá. Em vez de você analisar o pronome que, você vai analisar a ideia que ele está retomando. Qual é a ideia inteira que ele está retomando? A aluna. Então, você vai escrever a ideia toda, a aluna. Ó, a aluna. Lembrando que quem está aqui na realidade é o pronome que. A aluna é a mesma coisa que o pronome que, tá certo? E acaba de escrever a frase. Me referi. Percebam que a frase ela está toda quebrada. Então, o que nós vamos fazer? Vamos colocar em ordem, tá certo? A oração. Começando por quem? Pelo sujeito. Quem é o sujeito? Quem é que se referiu? Referi. Eu. Pode até escrever, ó. Eu me referi, ó, a. Com a, vai dar o quê? A aluna. Beleza. Agora é só ser feliz. O eu é o quê? Sujeito. Referir, faz a pergunta. Quem se refere a. Verbo transitivo que? Indireto. A quem me referi? A aluna. Objeto que? Indireto. Lembrando que, na realidade, quem está aqui sendo analisado é o termo que, ele aqui, ó, na organização. Esse termo que, representado pela ideia aluna, tem a função de objeto que? Indireto. Quer dizer, então, que a função de objeto indireto é do pronome relativo que? Que. Então, está aqui, ó.
a função dele é de objeto o quê? Indireto. E objeto indireto é iniciado por uma o quê? Preposição. Estão vendo? Tranquilo o que eu expliquei aqui para vocês? É um pouquinho complicado, mas eu estou mostrando que, usando o processo de substituição, fica algo bem mais tranquilo para você entender, tá? Olha só, vamos pegar uma situação diferente aqui. Você lembra do pronome demonstrativo o, representado pelo aquilo, aquele? Olha só. Ó. Saberei o que seremos, amanhã. Ó, saberei o que seremos amanhã. Então percebam que aqui apareceu aquela expressão o que. Ela apareceu. Então eu vou tentar substituir o termo o por um elemento demonstrativo, aquilo ou aquele. Se lembra que nós fizemos isso? Ó, saberei aquilo que seremos amanhã. Então, bora lá. Eu tenho saberei, que é verbo, aquilo, que é o pronome demonstrativo. Quer dizer, então, que esse o é um pronome demonstrativo. E nós falamos que quando isso ocorrer, o termo que, ele é um pronome o quê? Relativo. Ele é um pronome relativo, beleza? Ó, seremos verbo e amanhã advérbio. Beleza? Então vamos lá. Aqui separam-se as orações. Ó, no pronome relativo que. Ó, separamos aqui as orações. Primeira ideia, primeira oração. Segunda ideia, segunda o quê? Oração. Beleza? Lembrando que o pronome que está retomando o pronome demonstrativo aquilo. Está retomando o termo o. Tá bom? É a ideia dele. Quem é que vamos analisar a primeira oração? Quem é que saberá alguma coisa? Eu saberei. Eu é o sujeito. Eu saberei. Saberei o quê? O verbo, quando faz a pergunta o quê, ele é um verbo transitivo que direto. O que eu saberei? Aquilo. Objeto direto. Quer dizer que a primeira oração já está analisada. Agora eu quero analisar a segunda oração. Eu vou trocar o que pela ideia dele. Quem é a ideia do pronome aquilo? Perdão, do pronome que? A ideia é do pronome aquilo. Então vejam, ó. Aquilo seremos amanhã. Está desorganizado. Vamos começar pelo sujeito. Olha para o verbo, ó, seremos. Quem é que será? Nós, né? A desinência mos é para o sujeito nós. Pode escrever, ó. Nós seremos aquilo amanhã. Então percebam que nós é o sujeito. Esse restante aqui é a estrutura de quê? Estrutura de predicado.
tá certo? Seremos. Aquilo. O que é aquilo? Nós. Aquilo é uma palavra que se refere ao sujeito nós. A palavra está no predicado, se referindo ao sujeito. Então, a função dela aqui é de predicativo do sujeito. Aqui é o verbo ser. O verbo ser é naturalmente um verbo de ligação. Com o predicativo, EVL. Amanhã é um advérbio. E, sintaticamente, ele é um adjunto adverbial, no caso de tempo. Beleza? Então, percebam que o que ele foi representado pelo pronome aquilo, ó. Foi representado. Aqui ele novamente, ó, o termo que. Qual que é a função sintática do termo que? Predicativo do sujeito. Então, você pode pegar aqui e dizer que a função sintática dele é de predicativo do sujeito. Aqui, ele é um verbo de ligação. O sujeito é nós, que está elíptico. E amanhã é um adjunto o quê? Adverbial de tempo. É um adjunto adverbial de tempo. Pronto, está tudo analisado, ó. Esse verbo aqui, ele é VTD. VTD. O pronome demonstrativo aqui é um objeto que direto. Você fala, uau, isso aqui é complexo pra caramba. É, exatamente por isso que eles pedem em prova, tá? Se você dominar essa técnica, cair na prova, e vai cair questão de pronome relativo. CESP sempre cobra questão de pronome relativo. Se você tiver isso sendo cobrado na sua prova e conseguir gabaritar essa questão corretamente, você pode ter certeza que você está à frente de muitos candidatos, porque a maioria não sabe, não tem nem ideia de como trabalhar dessa maneira aqui. Tá certo? Uma coisa bem organizadinha, bem trabalhadinha, e agora você tem conhecimento do elemento essencial para as orações subordinadas adjetivas, que é o pronome relativo. Lembrando, tá, que nós estudamos sobre o pronome relativo os tipos, tá, de pronome relativos mais frequentes, estudamos a regência dada ao pronome relativo, já prenunciando aí um caso importante do estudo da crase, e vimos também aqui funções sintáticas dadas aos pronomes relativos, tá certo? Eu posso ter o pronome relativo com outras funções? Pode. Você pode ter a função de objeto direto, de objeto indireto, de sujeito, tá? Pode ter de adjunto adverbial, exercer todas as funções que um substantivo pode exercer. Beleza? Com isso, nós fechamos, então, inteiramente o estudo das orações subordinadas adjetivas, com seu elemento principal, que é o pronome relativo. No nosso próximo bloco, nós vamos falar sobre as orações subordinadas adverbiais.